Fala pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Olha só pessoal, nesse vídeo eu vou continuar aqui falando mais sobre o meio ambiente, né? E tipo assim, a questão é que, cara, não está nada bem. Não está nada bem. A gente vê tanta coisa ruim, tanta atrocidade acontecendo com a natureza aí no mundo. Pessoas derrubando árvores em tempo de emergência socioambiental. Pessoas fazem queimadas em áreas verdes. Pessoas jogando lixo no chão. Poluindo muitos lugares. Pessoas maltratando os animais, muitos criminosos fazendo tráfico ilegal de animais silvestres, pessoas fazendo invasões ilegais de terras. Então, tipo assim, eu, eu vejo esses casos assim, eu vejo esses crimes ambientais que ficam acontecendo no Brasil, inclusive aqui no município de Betim, eu vejo que, tipo assim, as pessoas, o ser humano parece não ser feliz. A verdade é essa. O ser humano sempre gosta do que é o errado e do que prejudica a todos. Infelizmente. E, tipo assim, é revoltante. É revoltante mesmo. Por mais que nós que somos ambientalistas, por mais que a gente avisa, fala sobre a importância de cuidar da natureza, de respeitarmos a natureza, tem pessoas que são ignorantes, não acreditam. Tem pessoas que acham, fazem até chacota, achando que nós estamos dizendo bobagens, que nós somos loucos, sabe? Tem gente que fala que aquecimento global é uma mentira, mas não é. As coisas estão aí diante dos nossos olhos. A gente está vendo esse calor extremo, essas chuvas intensas, mudanças climáticas extremas aí, sabe? Inundações aí por conta de fortes chuvas provocadas pelas mudanças climáticas. Alguns lugares no planeta estão até secando, enquanto que outros estão sofrendo com chuvas intensas. O ano de 2024 já deixou bem claro, inclusive, principalmente o ano de 2024, que é o ano que mais deixou claro que nós devemos cuidar da natureza e respeitar o meio ambiente, parar de ficar destruindo as florestas, as árvores, sabe? Porque no ano de 2024 sofremos com aquela seca terrível, aquela seca horrorosa, e um monte de pessoas botando fogo, causando incêndios florestais em um monte de áreas verdes. Tanto é que o ar aqui do município de Betim e de muitas outras cidades ficou extremamente poluído. Tanto é que a poluição do ar ficou bem visível durante aquele ano, lá no ano de 2024. O ar atmosférico de várias cidades brasileiras ficou até cinza. O ar atmosférico, o ar atmosférico o ar atmosférico ficou até cinza em várias cidades brasileiras de tanta poluição provocada pelas queimadas criminosas que tivemos lá no ano de 2024. Então, tipo assim, é decepcionante, cara. E o ano de 2024 se foi, né? Aquela seca foi embora, né? Agora estamos sofrendo com umas outras crises, né? Que vão além da seca. E mesmo assim, mesmo. Pera aí, galera. O celular aqui que deu problema, né, galera? Complicado o celular que eu uso aqui, mas resolvi o problema aqui. Bom, o ano de 2024 já passou. Aquela seca terrível já foi embora. Agora os problemas que estamos enfrentando são outros. Problemas além das secas extremas, né? Aí veio o ano de 2025 e mesmo assim tem pessoas continuando a derrubar árvores, continuando a destruir a natureza. Tem pessoas que ainda acham que cuidar do meio ambiente é uma bobagem. E pois é, né, galera? As coisas estão aí diante dos nossos olhos, mas a maioria não quer acordar, não quer perceber. Isso é muito triste. Chega a ser até revoltante, porque, sinceramente, cara, sinceramente. E bom, galera, na última vez em que postei aí um vídeo aí nos stories aí com vocês aí, sabe? No vídeo onde eu apareço conversando assuntos sobre o meio ambiente, na última vez vocês viram lá, meti lenhada, sabe? Falei sobre essas pessoas ignorantes que não compreendem a importância de preservarmos a natureza, a importância de plantarmos árvores. No último vídeo lá falei sobre essas pessoas que ficam cortando árvores, desmatando a natureza, sabe?
E falei também de pessoas que ficam jogando lixo no chão e dentre mais alguns outros assuntos. E agora estou aqui falando a verdade novamente com vocês, ou pelo menos um pouco dela, né? Porque a verdade é muito mais profunda, é muito mais embaixo do poço, né? Por assim dizer, né? Ela é muito mais profunda do que apenas aquilo que eu falei e do que apenas aquilo que muitos ambientalistas falam. Porque a verdade ela é muito maior do que apenas o que a gente conta. Então, tipo assim, é muito difícil, cara, muito difícil. No último vídeo lá eu falei sobre pessoas que desmatam árvores, que não entendem sobre a importância de cuidarmos da natureza. Também falei sobre pessoas, acho que eu também falei sobre pessoas que botam fogo em áreas verdes, né, galera? Falei sobre pessoas que cometem queimadas criminosas. E como eu disse anteriormente, né, falei também sobre pessoas que jogam lixo no chão e um pouquinho mais de outros assuntos, né? Então, mas há uns outros tipos de pessoas, galera, que é complicado. Tem uns outros tipos de pessoas que eu não falei sobre esses tipos, sabe? Que tipo assim, já basta as pessoas ignorantes que não entendem a importância de cuidarmos da natureza, de plantarmos árvores. Já basta as pessoas aí que ficam cortando árvores por aí, nos quintais de suas casas, nas calçadas, né? Em outros lugares também. A gente ainda por cima tem que ficar lidando com vândalos que ficam destruindo as mudas de árvores por aí. Porque vocês sabem, vocês com certeza ficam vendo casos assim também de mudas de árvores que são plantadas por muitos ambientalistas, muitas pessoas que se importam com a natureza de verdade. E essas mudas, infelizmente, ou são arrancadas ou são quebradas. Também tem casos assim, né? Pessoas vândalas. Porque, tipo assim, eu não entendo a cabeça dessas pessoas que fazem essas palhaçadas. Eu não entendo, sabe? As árvores elas são tão importantes para o meio ambiente, elas são tão importantes para a vida na Terra e tem pessoas que ficam destruindo mudas que as outras pessoas plantaram, sabe? Por exemplo, você vai lá, planta lá várias mudas de árvores em uma calçada da rua lá, aí infelizmente vem o infeliz da vida e fica e vai lá e depreda as mudas de árvores que você plantou. Ou seja, a gente faz com boas intenções, nós que somos ambientalistas atuamos com boas intenções, a gente busca ajudar a contribuir com um mundo melhor com boas intenções, mas infelizmente tem aqueles que infelizmente não respeitam, parece que gostam de atrapalhar a gente, nós que somos ambientalistas. Então, tipo assim, é muito triste, é indignante. E pois é, galera, tipo assim, são apenas mais um tipo de pessoas que não estão nem aí para a vida, que não pensam nos seus filhos, ou sei lá, nas futuras gerações, sabe? Porque, tipo assim, cara, é impressionante, cara. Você vai lá na calçada de uma rua, você planta as mudas de árvores com todo o amor que você tem pela natureza, por todo o amor pelas boas práticas que você tem em contribuir com um mundo melhor e para as futuras gerações. Aí vem lá um cara, um infeliz da vida, destrói as mudas de árvores lá que você plantou lá numa calçada, por exemplo. Muitos ambientalistas sofrem com esse crime aí, crime de vandalismo contra o meio ambiente, contra as mudas de árvores. E o pior, né, é que esses vândalos só fazem essas barbáries com as mudas plantadas, porque não tem leis no Brasil, leis assim que punam de forma rígida essa gente que fica maltratando a natureza, destruindo a natureza, depredando as mudas de árvores. Então é revoltante, cara. Aqui é o. Por isso que eu concordo com muitos que falam que aqui é o Bostil, não é nem Brasil. Aqui, infelizmente, é um país de ignorantes, de pessoas que não entendem que somos um país privilegiado, o país com a maior biodiversidade do mundo, inclusive, com muitas florestas ainda preservadas, né? Então, tipo assim, as pessoas são, o brasileiro ele é muito feliz, cara. Ele é muito feliz e muito ignorante também. E eu não sei, né? Tipo assim, é complicado, cara. Complicado. O meio ambiente é um tema fundamental, uma questão muito importante e que a maioria de nós, pelo menos, deveria se importar com essa questão. A maioria de nós deveríamos cuidar da natureza e preservar o meio ambiente. Mas, infelizmente, as pessoas são tão ignorantes, cara. A mentalidade das pessoas tá tão ruim, sabe? Mas tão ruim. E o pior é que os governos não incentivam, né, a população a cuidar da natureza também. Não educam ambientalmente a população.
Porque os governos não estão nem aí. E os governos querem que a situação fique assim mesmo. Desse jeito, do jeito que está no Brasil. Não esperem que políticos vão fazer alguma coisa em prol da natureza. Não esperem isso. A iniciativa tem que partir de nós, da população, que em sua maioria, infelizmente, também é negacionista com o meio ambiente. E né, galera, como já não bastasse esses vândalos que ficam destruindo mudas de árvores que são plantadas por aí, inclusive aqui no município de Betim, né, plantaram lá umas mudas de árvores lá numa praça lá que se localiza próximo da casa onde eu moro aqui. Os vândalos foram lá, destruíram as mudas de árvores. Então, né, galera, tipo assim, é complicado, né? E depois esse povo reclama do calor, reclama de sol quente, sendo que eles não deixam as árvores em paz, não deixam as árvores quietas. Aí depois vão vir reclamar do calor, que não tem sombra. Ai, que, complicado, complicado. Aí esse povo reclama do calor, né? Aí, tipo assim, o povo reclama que não tem sombra, ai, que o sol tá muito quente. E é complicado. Como se diz, né? Tipo assim. Então, né, galera? Esse calor só estaria menos. Esse calor só estaria mais fraco nas cidades. As cidades só seriam lugares mais confortáveis para se viver se as pessoas não tivessem essa mania de ficar destruindo árvores, cortando árvores em suas casas, nas calçadas das ruas e em outros lugares. Assim, as nossas cidades seriam menos quentes. Mas infelizmente o ser humano, cara, o ser humano é ignorante. Aí as pessoas ainda vêm falar que tá fazendo muito calor, que o sol tá quente. Ah, é muita hipocrisia, cara. É muita hipocrisia mesmo, sabe? Essas pessoas de hoje são os débeis mentais que moram neste mundo, porque, cara, não é possível. É por isso que nós que somos mais ambientalistas falamos e falamos. A gente tenta conscientizar que é importante cuidarmos da natureza, preservarmos as árvores. Mas tem muita gente ignorante por aí que não acredita, fica derrubando árvores por aí. Aí depois esse povo chora por causa de calor extremo, reclamando que o sol está muito quente. Mas claro, né? Esse sol quente é resultado das mudanças climáticas. É resultado também, inclusive, desse povo ficar cortando árvores por aí nas ruas, né? Aí como as calçadas não possuem mais árvores, obviamente que as calçadas vão ficar mais quentes mesmo. Afinal, elas estão expostas ao sol. Ó. E onde não tem árvores também a umidade no ar é menor. A umidade atmosférica fica menor também por onde não tem árvores, o que contribui ainda mais com o calor extremo. Então, tipo assim, as pessoas têm uma mania de reclamar do calor, falar que o sol tá muito quente, sabe? Sendo que elas não plantam uma árvore na vida, cara. Não fazem nada para reverter essa situação, então. Então, tipo assim, eu acho uma hipocrisia danada. E como já não bastasse esses vândalos por aí que ficam destruindo as mudas de árvores que outras pessoas ficam plantando, a gente ainda por cima tem que ficar lidando com esses cenários de árvores tendo seus troncos cimentados ainda, sabe? Há pouco tempo eu saí na rua aqui, sabe, numa avenida aqui que se localiza próximo aqui de minha casa aqui, eu vi infelizmente uns retardados, uns caras sem noção. A calçada antes tinha várias demarcações assim abertas de terra assim, sabe? Demarcações, né? Os caras simplesmente, sabe? Aonde tem aquelas árvores na avenida que fica próxima de minha casa aqui, aonde tem essas árvores tinha aquelas demarcações de terra, demarcações bem feitas, sabe? Com terra, para que as árvores pudessem absorver a água que cai da chuva, né? Agora os caras, eles cimentaram essas demarcações. Eu falo assim, demarcação, é o meu jeito. Os caras cimentaram essas demarcações, cimentaram até o tronco das árvores, sabe? Os caras literalmente cismaram de matar as árvores ali agora, por assim dizer. Sabe? Fala desse jeito assim, praticamente. E muitas vezes, muitas árvores só sofrem quedas nas cidades por conta de forças temporais, porque muitas delas foram cimentadas pelos troncos, sabe? E como o cimento, o concreto ali em cima, impede das árvores absorverem a água da chuva através de suas raízes, as árvores acabam sofrendo com um certo apodrecimento, né? Elas ficam fracas, e aí depois quando vem um forte temporal, uma forte chuva, elas não têm mais forças para aguentar esses fortes temporais.
E é por isso que muitas árvores acabam sofrendo uma queda, sabe? Por isso que há casos aí mostrados aí frequentemente nas televisões, em notícias de fortes temporais. Casos assim, de pessoas que sofreram acidentes com quedas de árvores, casos de quedas de árvores que provocaram acidentes de carro, porque essas árvores foram maltratadas, né? Foram maltratadas. Muitas pessoas, infelizmente, por ignorância, acabam cimentando o tronco das árvores, né? Acabam botando cimento por onde elas poderiam absorver a água pelas raízes. Aí depois a árvore enfraquece por conta de um certo apodrecimento, sabe? Por conta que o concreto enfraquece a árvore, sabe? A árvore não consegue mais absorver a chuva porque o concreto ali no tronco impede. A água não consegue entrar. O solo fica impermeável, sabe? Fica impermeabilizado. A água não consegue entrar. Aí a árvore enfraquece, né? Aí depois vem um temporal, a árvore cai. Aí alguma pessoa ou várias pessoas vão sofrer um acidente com essa árvore, né? Então, tipo assim, é complicado. O ser humano é muito ignorante. E o plano de arborização de nossas cidades é muito péssimo. Os planos diretores que temos em nossas cidades estão muito péssimos. O poder público, infelizmente, não está nem aí para a questão da arborização urbana de nossas cidades. E é por isso que muitas árvores sofrem maus tratos e depois sofrem quedas porque não foram cuidadas, não receberam manutenção adequada. Então, tipo assim, é complicado. Fora também o fato de que tem muitas mudas de árvores que são plantadas por aí nas cidades e elas nem são cuidadas. Mesmo as prefeituras, quando plantam as mudas, as prefeituras não fazem manutenções. Geralmente são manutenções assim de meses. São manutenções que duram meses, sendo que deveriam durar mais tempo. Tem muitas mudas de árvores aí que o poder público planta, mas não são cuidadas, não recebem cuidado de manutenção. E muitas mudas de árvores acabam morrendo ainda. E é por isso que a arborização de nossas cidades é tão atrasada, sabe? Por isso que as nossas cidades são tão atrasadas nas questões ambientais. É muito triste esse cenário negacionista que o Brasil vive, sinceramente, viu? E não só isso, né, galera? Tipo assim, quando o tronco da árvore ali tem um lugar, por exemplo, e nesse lugar tem uma árvore que foi cimentada pelo tronco. Quando o tronco da árvore ali está cimentado, a árvore ela não só tem a capacidade impedida de absorver a água que vem das chuvas, como também a árvore fica impedida de absorver mais nutrientes e isso também impede a respiração da planta. A planta já não vai conseguir mais respirar igual conseguia antes. Então, tipo assim, o concreto sufoca a árvore que ali foi concretada. Então, galera, tipo assim, tem muitas pessoas ignorantes e infelizmente até hoje, em pleno ano de 2025, tem pessoas que ainda têm essa mania de ficar concretando, cimentando calçadas, né? Botando cimento no tronco das árvores, sufocando as árvores. E é por isso que muitas árvores correm risco de queda. E é por isso que muitas árvores são removidas das cidades ainda, por conta do risco de queda. Porque a ignorância humana tipo assim, a ignorância humana é um trem surpreendente. Surpreendente. Os cara reclamam, o povo reclama. O povo fala sobre os riscos de queda de árvores. E por que essas árvores correm o risco de cair? Não é mesmo? Por que muitas árvores correm o risco de queda? Porque elas foram maltratadas. Muitas delas foram concretadas até o tronco. É por isso que o poder público faz a remoção de muitas árvores por conta dos riscos de quedas. Porque elas foram maltratadas lá nos anos atrás. E até hoje tem novas árvores adultas aí sendo cimentadas, concretadas, contribuindo assim para mais e mais problemas com queda de árvores no futuro. É por isso que esses problemas não acabam. É por isso que toda vez que tem temporal, tem sempre uma árvore aí caindo aí, provocando aí um acidente aí com uma pessoa, com uma ou mais pessoas por aí, provocando aí acidente de carro aí também, né? Inclusive, né? Porque muitas árvores acabam caindo no meio das ruas, né? Então, tipo assim, é muita ignorância, cara. É tão fácil entender o problema que acontece nas cidades, os problemas ambientais que acontecem nas cidades, mas as pessoas ainda fazem besteiras. Besteiras, cara. As pessoas ainda
ainda erram feio, sabe? Então é muito triste, é muito triste. Nós que somos ambientalistas, a gente conscientiza tanto as pessoas sobre a importância das árvores, sobre a importância de cuidarmos da natureza, sobre a importância de cuidarmos das árvores, de preservarmos as árvores, de não maltratarmos as árvores. A gente fala dos benefícios que as árvores trazem para o meio ambiente e para o ser humano também, mas tem pessoas que acham que é lero-lero nosso. Tem pessoas que acham que cuidar do meio ambiente é bobagem. Aí, né, o que essas pessoas fazem? Elas continuam cortando árvores, continuam inclusive cimentando o tronco de muitas árvores. E muitas pessoas cortam árvores pelo simples fato de pensarem que árvore só traz sujeira. Porque as árvores elas soltam as folhas, né? E aí as folhas. Aí muitas folhas caem no chão, o chão fica assim cheio de folhas, né? Principalmente se o chão não for varrido. Então, tipo assim, infelizmente as pessoas são muito ignorantes, cara, porque as pessoas acham que árvores tem muitas pessoas que acham que árvores só causam sujeira, mas não. As árvores elas são fundamentais para a vida na Terra, sabe? Eu tô cansado já de ver, cara. Eu tô cansado já até mesmo de falar aqui para vocês, de provar para vocês que por onde eu passo, quando faz muito calor, em tempos que fazem muito calor, quando eu passo debaixo da sombra de uma árvore, a diferença de temperatura que eu sinto é evidente, sabe? A diferença de temperatura que eu sinto é, é clara, sabe? É bem clara. Claramente eu consigo sentir ali a diferença de temperatura quando eu estou debaixo da sombra de uma árvore em tempo de calor. Na sombra de uma árvore fica fresquinho, cara. Sabe? Embaixo da árvore não fica tendo aquele calorão igual tem em lugares mais expostos, onde o sol bate mais forte sem ter por onde não tem sombra, sabe? Então, tipo assim, as pessoas são muito ignorantes, cara. E ainda tem gente cortando árvores achando que meio ambiente é papo furado. Mas não é papo furado, não, viu? Por causa dessa destruição que o ser humano está causando na natureza, já estamos sofrendo aí com esses eventos extremos, aí, com esses desastres naturais aí, que são provocados porque a natureza está revoltada com as ações do ser humano, que o ser humano faz no meio ambiente. E é tão óbvio, hoje em dia as coisas estão diante dos nossos olhos, cara. E muitas pessoas não entendem. É lamentável. Nós que somos ambientalistas só temos a lamentar. Só temos realmente a sentir tristeza pela, pela barbárie que tá esse mundo, sabe? Porque, cara, é difícil. E nós ambientalistas temos todos os motivos do mundo para ficarmos revoltados, para ficarmos indignados. Um povo que não respeita o meio ambiente, um povo que não convive em harmonia com a natureza, um povo que parece que gosta de sofrer, um povo que gosta de fazer coisa errada, sabe? Aí depois reclamam das consequências, choram pelas consequências, sendo que o próprio povo é culpado. Aí depois o povo chora, reclama das consequências que virão. Então, tipo assim, é muita ignorância, cara. É muita ignorância. As pessoas parecem tão boas, cara. Mas as pessoas não são boas, não, sabe? As pessoas são ignorantes. As pessoas querem se fazer de burras mesmo, sabe? Essa é a explicação.